Graças a Deus. Aleluia. Que Deus possa estar nos abençoando, cada dia mais. Que nós possamos estar com os nossos corações receptivos para recebermos a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. A partir do verso de número 21. Nós leremos a partir do verso de número 21. Que Deus abençoe os irmãos que estão em casa, nos assistindo pelas redes sociais. Que Deus possa alcançar também o seu coração aí, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus 16, 21. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim o versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Esta palavra, alguns dias já salta no meu coração, inclusive, nós temos uma web rádio, uma rádio online, lá no São José do Triunfo, o famoso Fundão, é o bairro onde eu moro, e tem uma web rádio lá. E tem toda quinta-feira à noite, tem um irmão abençoado lá, que tem um momento lá nessa rádio online. E convidou um grupo de irmãos para poder, periodicamente, ministrar lá uma palavra, uma reflexão breve, porque é tudo rapidinho, o programa de rádio é muito rápido. Então, 10 a 15 minutos, uma reflexão assim, um beijinho na flor, E foi muito abençoador para mim, aquele texto, e novamente o Senhor ministrou no meu coração, e aqui estamos para ministrar esta palavra no nome de Jesus. Nós queremos falar sobre a precipitação. A precipitação. Nós vamos fazer aqui a exegese do texto e nós vamos vendo algumas coisas aqui acerca da precipitação, A precipitação não tem idade, Não tem uma faixa etária. Pode alguns até mirar, na juventude e dizer que a precipitação é coisa de jovem, Mas não. A gente conhece pessoas bem maduras que ainda agem de forma precipitada, E então a precipitação é algo, é uma característica do ser humano, Traz um pouco a nossa falibilidade aí diante das coisas, demonstra um pouco também a nossa falta de fé, a nossa falta de paciência em esperar o Senhor fazer tudo para nós, ou ao menos, esperar com paciência, Então, nós veremos aqui, aprenderemos sobre a precipitação, mencionando alguns fatos da vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro que tem muitas características minhas também. Eu olho para o Pedro e vejo algumas coisas que eu preciso aprender,
E com a vida dele, nós aqui também nesta manhã aprenderemos. Poderíamos aqui mencionar outros textos que falam de precipitação, que seja até mais claro a precipitação, mas foi esse texto que encheu meu coração e esse texto que saltou aos olhos quando estávamos orando. Mas nesse texto, o Senhor Jesus estava num diálogo com os discípulos. Estavam num diálogo com os discípulos e versículos anteriores a este, Jesus pergunta para os discípulos, estão dizendo por aí alguma coisa ao meu respeito, mas o que dizem ao meu respeito por aí na comunidade? Aí uns dizem, estão falando aí que o Senhor é um dos profetas, Elias. Estão dizendo aí que o Senhor é até João Batista. Outros, Jeremias. Então, aí Jesus é mais contundente, e quer um particular conosco. Então ele pergunta, e para vós, quem eu sou? Quem é o Senhor Jesus para vocês? Para muitos aí, muitos adjetivos poderíamos aqui mencionar. Então Pedro pergunta para os discípulos, e para vós, quem eu sou? Jesus para mim, Ele é o meu Pai, o meu provedor. Jesus é o meu tudo. Jesus é o meu socorro. Jesus é o Senhor dos meus lábios. Jesus é o Senhor dos meus pensamentos. Jesus é o meu Salvador. Jesus é o Criador. Ele é Deus. Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela resposta encheu o coração de Jesus e falou, Pedro, bem-aventurado tu és. Quem te revelou isso não foi carne e nem sangue, mas o nosso Pai, o meu Pai que está nos céus. Quem te revelou isso, Pedro, foi Deus. Versículos que antecedem este que nós lemos. Agora, no texto em evidência, desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos, começou a abrir os olhos dos discípulos acerca de algumas coisas que haveria de acontecer, acerca das coisas futuras. E há uma matéria, quando estudamos teologia, fala de escatologia. Escatologia é o estudo das coisas futuras, Fala muito do Apocalipse, das profecias do Antigo e do Novo Testamento. Então Jesus já começa a mostrar ali um pouco da escatologia para os seus discípulos. Mostrar a seus discípulos o que era necessário seguir para Jerusalém. E lá em Jerusalém, meus discípulos, eu vou sofrer nas mãos dos anciãos, dos escribas. Lá eu vou sofrer nas mãos dos fariseus. Vou morrer e também vou ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos pasmaram com aquilo. O Senhor não veio para salvar, vai morrer? E ficaram entre eles ali. Acredito que foi uma notícia um pouco triste. Mas como assim? Nós queremos o Senhor ao nosso lado. A companhia de Jesus é extraordinária. Nós queremos Jesus ao nosso lado. Como assim? Jesus homem agora vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia? Aí no versículo de número 22, nós observamos, e Pedro, após esse diálogo, após esta última declaração, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Pedro, naquelas declarações, apela para os sentimentos, Você vai sofrer. O ser humano foge dos sofrimentos, foge de padecer. O Senhor vai sofrer apelando para os sentimentos. Imediatamente o Senhor Jesus, com sua, sendo Deus, a sua sensibilidade espiritual, isso não provém de Deus, isto provém do inimigo. Para trás de mim, Satanás, repreende o inimigo. Porque atrás daquelas declarações havia
havia algo para interromper os planos de Deus. Havia algo para interromper o projeto de salvação que Deus havia projetado e planejado. Então o Senhor Jesus entende que aquilo era algo para interromper o projeto de Deus. E tudo aquilo que interrompe o projeto, que é para interromper o projeto de Deus, tem que ser repreendido, independentemente de qual é a fonte. Porque às vezes em família, né, surge algumas brincadeiras sem graça. Às vezes no casamento surge uma palavrinha ou outra ali, falando de uma terceira pessoa. Já entenderam, né? Isso tem que ser repreendido, irmão. Isso fere os planos de Deus para a nossa família, para a nossa casa. Como diz o pastor Odeir, isso não tem promessa, isso não tem edificação, então tem que ser repreendido, tem que ser banido. O Senhor entende isso, que os planos do Senhor não poderiam ser frustrados e que aquelas palavras não eram propriamente ditas de Pedro, e sim de Satanás. No entanto, ele repreende: para trás de mim, Satanás. Na versão que lemos, arreda-te, Satanás. Você enxerga as coisas dos homens aqui da terra, não as espirituais, não da palavra do Senhor. Então, Pedro, né, de forma precipitada, vendo o plano de salvação, ele precipitou-se em dar aquela declaração. E às duras penas, Pedro foi repreendido, porque outrora recebeu uma revelação profunda de Deus, de que Jesus era o Cristo, não era João Batista. João Batista era um flash de luz. A plena luz estava em Jesus, não era Jeremias, porque Jeremias era um dos profetas, um servo do Senhor. Não era Elias, o outro flash de luz. Era a luz plena. Então Pedro recebeu aquela revelação: tu és o Cristo, tu és o Messias prometido, tu és o Senhor que veio nos salvar. Após isso, Pedro precipita e roga ao Senhor, apela para os sentimentos. O Senhor viu como um ato do inimigo, um ato de Satanás. Aí eu pergunto para você, alguma semelhança dessa pergunta com aquele cenário lá do deserto de Jesus, 40 dias e 40 noites? O inimigo também apelando para os sentimentos, o inimigo apelando para a necessidade humana: transforma essa pedra em pão. Te dou toda a glória se você simplesmente prostrar-me e adorar. Apelando também para a necessidade humana, apelando também para os sentimentos. Porque dificilmente quando apela para os sentimentos nós dizemos não. Quando estamos fragilizados nós dizemos não. Muitos até fazem qualquer coisa para não sofrer. Jesus entendeu isso, e eu arremeto isso lá no deserto. As mesmas armadilhas do inimigo: padecer, ser insultado, açoitado, sofrer nas mãos dos homens, homem sem misericórdia, crucificado, a pior morte, Jesus, morrer. Tem compaixão de ti. Ao sentimento paternalista de Pedro: tem compaixão de ti, no verso de número 23, verso 22, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá, nem que seja na força. Nós não vamos deixar prejudicar o Senhor, não. Nós não vamos deixar prejudicar o Senhor. Então Pedro, eu vejo nesse texto, né, a precipitação de Pedro em ele, né, falar acerca, em tentar interromper o plano de salvação. A precipitação, nesse texto, foi a porta de entrada para a ação do inimigo. A precipitação foi, no texto, a porta de entrada para a ação do inimigo. Assim como outros sentimentos, ira, nervosismo, assim como outros fatores, são portas que nós damos legalidade para o inimigo agir.
No texto em evidência, eu vejo aqui a precipitação foi a porta de entrada. E nós precisamos estar vigilantes, cautelosos, para que, ao mesmo tempo que sou usado pelo Senhor, ao mesmo tempo que sou usado pelas forças espirituais da maldade, misericórdia. Nós temos que buscar muito de Deus, porque é uma linha tênue eu aqui profetizar, e logo em seguida no trânsito ali, abrir a porta do carro, descer e querer brigar com alguém, porque alguém me fechou. É uma linha muito tênue, para mim ser usado por Deus e ao mesmo tempo dar vazão, abrir portas para aquilo que é do inimigo. E nós precisamos buscar de Deus, estar na presença de Deus. 1 minuto fora da presença de Deus, o ser humano é capaz de cometer qualquer atrocidade. Nós precisamos buscar de Deus, estar na presença do Senhor. Que bom que Pedro estava aos pés do Senhor. Imediatamente ele foi orientado, imediatamente ele foi corrigido, imediatamente ele foi exortado, edificado, transformado. Eis aqui nós nesta manhã também, para sermos como Pedro, orientados pelo Senhor. Pedro expôs a fragilidade de Jesus, expôs a fragilidade de Pedro. Talvez aqui nesse texto está expondo as nossas fragilidades, a área débil que precisamos tratar de cuidar. Precisamos dizer em oração ao Senhor: Senhor, eu sou precipitado, Senhor, me ajuda. Precisamos em oração mencionar isso a Deus. Quem nunca agiu de forma precipitada? Quando olhamos para esse texto, já entendendo o cerne da mensagem, quem nunca agiu de forma precipitada? Quando eu era mais jovem um pouco, eu imaginava que essas coisas, ansiedade, precipitação, né, explodir por coisa pouca, eu achei que isso era coisa de jovem. Aí Deus coloca alguém já com 8 décadas para conviver com a gente no dia a dia. Aí de repentemente eu vejo esse 8 décadas e meia precipitando. Eu falo: Jesus, eu perco toda a minha esperança lá. Eu falei: 86 precipitado, misericórdia, será que não tem cura para mim não? Será que não tem remédio para mim não? Eu preciso estar aos pés do Senhor. Precipitação, como disse anteriormente, não é coisa de jovem. Todos nós precisamos ser tratados nesta área, nessa questão. Quem nunca agiu de forma precipitada? Para poder aplicar esse texto, também eu quero citar aqui alguns ditados populares que para mim, verdadeiros provérbios. Quem nunca pronunciou isso ou ouviu? O apressado come cru. A gente ouve muito isso, né? O apressado come cru. Verdade. Não espera todo o processo. Tira o bolo, tira o pão de queijo, né? Tira a carne da churrasqueira antes ela tá boa. Come cru, mal passado, fora do ponto. E algo fora do ponto não é tão bom. Só a picanha fora do ponto, só uma carne de boi fora do ponto, abre a exceção. Mas fora do ponto é ruim. Salvo a exceção da carne de boi. Obrigado por lembrar aí, irmão. Salvo a exceção da carne de boi, fora do ponto é maravilhosa, né? Mas passadinha é melhor ainda, no ponto é melhor ainda. Irmãos, nós temos que tomar esse cuidado. Outro ditado popular: o precipitado dar com os pés pelas mãos. A gente já ouviu muito isso também. E por fim, o precipitado, esse aqui muito mais. O precipitado passa o carro na frente dos bois. Misericórdia, verdade. Verdade também. O precipitado, ele não mede palavras. Bate pronto. Pisou no meu pé, eu
nervosismo, explode. O precipitado, ele não mede as palavras. O precipitado, ele nem ouviu, ele já responde. Ele atropela, não ouve tudo, toda a frase completa e já atropela. Isso no lar, né? Isso para aqueles que estão no nosso convívio, no nosso dia a dia. O precipitado, por não medir as palavras, ele fere as pessoas muitas vezes. O precipitado, ele pede contas no serviço, no trabalho, sem pensar nas consequências. Um momento, uma situação ali, ele abre mão de anos de serviço, de uma carreira. Ele pede conta no serviço. Precipitado, ele fecha negócios e depois arrepende. Não era para mim ter vendido aquele imóvel, aquele carro, não era para mim ter comprado aquele carro, não era para mim ter adquirido aquele terreno, aquela chácara, não era momento. Ele compra e depois arrepende. A semana seguinte, fecha negócios e depois arrepende. O precipitado, ele pode até romper com o casamento. Eu não aguento essa mulher. É só uma fase, vai passar em nome de Jesus. O precipitado, ele pode perder uma família por agir com precipitação. Ele rompe com relações interpessoais, perde amizades incríveis, edificantes. Dentre outras, uma série de consequências por agir com precipitação. E por fim, o precipitado, como no texto, ele pode não agradar a Deus em algumas atitudes, em algumas ações. A precipitação pode me levar a desagradar ao Senhor. A precipitação, no texto isso fica claro, a precipitação não agrada a Deus, porque o precipitado não ora. Ele age sem orar. O precipitado não espera. Ele passa o carro na frente dos bois. O precipitado não apresenta ao Senhor. Nós nascemos de 9 meses. Já ensina. A natureza já nos ensina a esperar o tempo do processo. A natureza manifesta a glória de Deus, diz o salmista. É fato. Nós precisamos esperar, aguardar todo o processo. É igual, né, quero citar aqui para descontrair, né? Alguns torcedores por aí, né? Nem ganhou o título, já sai comemorando e gritando, é campeão. Antes do jogo, já está gritando campeão. Passa o carro na frente dos bois. Aí depois no grupo do WhatsApp, é nós falando lá, ó, você cantou a vitória antes, apressado, comeu cru agora. Não podemos cantar vitória sem que ela não esteja ainda nas nossas mãos. O apressado, geralmente o precipitado, ele não ora, ele não apresenta a Deus. Fato que não agrada a Deus, a precipitação. E nós precisamos apresentar isso ao Senhor, para o Senhor retirar isso de nós. É uma péssima característica a precipitação. Perdemos muitas coisas legais por agir de forma precipitada. Somos repreendidos pelo Senhor, porque não agrada, a precipitação não agrada ao Senhor. Busque de Deus paciência, para resolver as coisas de forma mais assertiva. Senhor, me dê paciência. Senhor, eu tenho essa característica aí que o irmão está falando. Senhor, eu tenho essa característica aí, me ajuda. Expressa ao Senhor. Senhor, eu sou precipitado. Senhor, eu sou precipitado, eu preciso, me ajuda. Apresenta ao Senhor e busque paciência. Apresente nas mãos do Senhor antes de fazer qualquer coisa. Nós precisamos buscar do Senhor. O precipitado, ele frustra os seus próprios planos. Ele frustra os seus próprios planos por agir de forma precipitada. Em resumo, irmãos, o precipitado erra o alvo. Erra o alvo. O precipitado, ele fere muita gente ao seu entorno. Mas o precipitado é uma péssima característica. Mas quem tem essa característica vai buscar de Deus
E nós precisamos ter outras para poder equilibrar aí, né? Para poder favorecer o nosso convívio. O precipitado erra muito. Ele fere muito as pessoas que estão ao lado dele. Esposa, filhos, irmãos, pais. Mas tem que ter humildade também. O precipitado tem que desenvolver a humildade para poder pedir perdão quantas vezes for necessário. Temos que desenvolver também o perdão, porque o precipitado ele fere muita gente no convívio, né? A esposa, os filhos, o marido. E se não tiver humildade para poder pedir perdão, desculpa, eu errei de novo. Desculpa, não era para ter falado daquela forma, perdão. O precipitado tem que desenvolver a humildade. O dicionário vem falar para nós que precipitação, dentre muitos adjetivos, eu mencionei aqui, quero mencionar 2. Apressado, imprudente. A precipitação quer dizer apressado, imprudente. Eu quero, através da vida de Pedro, aqui no Evangelho de João, capítulo 13, verso 8, não precisa projetar, só vou citar, e lembrar dos irmãos daquele fato onde Jesus está ali lavando os pés dos discípulos. Era um trabalho, era um serviço de escravos, era um serviço menosprezado na cultura da época. E o mestre lavando os pés, aquilo foi demais para Pedro. Mais uma vez Pedro precipita e fala: Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar não. Nunca, a palavra de Pedro, nunca me lavarás os pés. Mais uma vez, agindo de forma precipitada, o Senhor fala com ele: Pedro, se eu não lavar os seus pés, não tem parte comigo. A precipitação era algo dominante em Pedro. Era algo dominante. No mesmo versículo ele precipita de novo. Então lava as mãos, lava a cabeça, então me dá um banho de uma vez. A precipitação é a área dominante de alguns de nós. Então lava as mãos. Já que não é para lavar só os pés, que não tem parte com o Senhor, então lava minhas mãos. Joga um balde de água dessa aí na minha cabeça. Me dá um banho logo de uma vez, Jesus. Mateus 26, 35. Outro fato da vida do apóstolo Pedro, onde o Senhor Jesus estava narrando uma profecia. Aquilo era uma profecia, não era apenas um diálogo. Era uma profecia onde Jesus estava dizendo: vão ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas, perdidas. Pedro imediatamente: eu não vou ficar disperso não. Eu não vou te negar não, Jesus. Verso 35, depois você confere lá. Pode todos te negarem, pode todos dispersarem, eu não te negarei, mesmo que me custe a morte. Aí Jesus, nas minhas palavras, fala para Pedro: Pedro, você não se conhece, rapaz. Maria, João, Joaquina, Tiago, igreja do Senhor. Você não se conhece, rapaz. Só hoje me negará 3 vezes antes que o galo cante. Os galos do século 21, né, canta 10 horas da noite, 11 horas da noite, 2 horas da manhã, tem galo cantando aí, rapaz. Imagina só como que Jesus falou: antes de acontecer tal evento, o galo vai cantar. Ele estava dizendo para Pedro: você não se conhece, Pedro. Nesse texto também eu vejo um pouco de orgulho do Pedro, prepotência em querer aparecer, em querer ser o melhor dentre os irmãos. Aí Jesus: Pedro, você não se conhece, só hoje. Só hoje. E para você lembrar que você vai me negar na 3ª vez, o galo vai cantar. Aí Pedro, 1, 2, 3. Aquilo foi uma decepção para Pedro, porque de fato Pedro não se conhecia. Aí eu quero mencionar aos irmãos 1 Coríntios 11, onde o apóstolo Paulo fala: examine-se. O fato da ceia, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto: examine-se. Conheça, um mergulho para dentro.
dê um mergulho para dentro, conheça você mesmo, as suas mazelas, para que por fim apresente ao Senhor. Quem apresenta ao Senhor erra menos, eu entendo isso, erra menos, tem chances, altas probabilidades de mudança. Quem apresenta a Deus essas coisas, pode ser que o Senhor mude. Se isso não fosse o espinho na carne, te conduzia aí décadas. Não seguir você, esse problema segue a gente, né? A Bíblia fala que os milagres seguirão os que crê, né? Os problemas vão seguir a gente até o final. Vai ser como espinho na carne. É para tratar a gente. É para trazer humildade. É para quebrar o ego. É para quebrar o orgulho. Algumas coisas. Mas nós temos que apresentar ao Senhor essas coisas. Senhor, eu não vou te negar. E o galo cantou. Eu sou uma pessoa que acordo muito cedo. Geralmente 4h30, 5 horas eu já estou acordando. E eu tenho esse tipo de ave no meu quintal. Tenho o privilégio de morar num lugar bem bacana lá. Tem um quintal grande. E eu tenho lá, né, uns animais desse aí. Aí eu vejo o galo cantando assim pertinho de mim às vezes. Aí eu fico imaginando, olha só, rapaz. Né? Se eu fosse o Pedro. O galo canta quantas vezes na semana, irmãos? O galo canta quantas vezes por dia? O Pedro era lembrado da sua fragilidade todos os dias. É por isso que nós precisamos estar aos pés do Senhor todos os dias. Buscar a Deus todos os dias. Porque todos os dias nós somos frágeis. Nós todos os dias estamos vulneráveis às ações do inimigo. Vulneráveis a lembrar dos problemas. E problemas atingem a fé. E pode trazer uma decadência espiritual. E pode romper o meu relacionamento com o Senhor dos Exércitos. Ficar lembrando de coisas ruins atrapalha o meu relacionamento com Deus. O galo canta todos os dias. Acredito que Pedro era lembrado. Pedro devia falar assim, vamos fazer um sopão de galo com macarrão, matar esse galo tudo para mim não lembrar mais. Eu acredito que Pedro que inventou o galo com macarrão, para poder matar todos os galos e não ser lembrado. Foi Pedro que... Prato desde o primeiro século, Luciano. Foi Pedro que inventou o galo com macarrão. Foi ele. Vamos acabar com esses galos aí que eu não estou aguentando, não. Todos os dias o galo me lembra da minha fragilidade. Nós precisamos, irmãos, estar aos pés de Jesus. A precipitação, o excesso de confiança. Se conhecer, irmãos, fazer uma introspectiva. Nós precisamos todos os dias. O precipitado precisa aprender a contar 1, 2, 3, até 10. Para aqueles que têm uma dose em excesso, até 100. Para aquele que é dominante, até 1000. Mas conte até 1000. Ore ao Senhor todos os dias, sempre. Precisamos contar até 10 para não atropelar algumas coisas. Quero citar aqui um outro versículo, Lucas 14:47. Dentre os evangelhos, o único que cita que o Senhor, fez um milagre na orelha daquele soldado do sumo sacerdote, o Malco. Pedro, assim que prende Jesus, Pedro sacou a espada na orelha. Pedro era bom de mira. Pedro manuseava bem a espada. E Pedro saca a espada, corta. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 47. Só uma citação. Pedro corta a orelha. Precipitação. Jesus repreende Pedro, no rapaz. É profecia. Aquele que fere com a espada será ferido. Isso convém acontecer, Pedro. Aí, apenas no Evangelho de Lucas, fala que o Senhor pegou a orelha dele. Não sei se separou, né? Ou se só. Aí Jesus pegou a orelha e curou aquele moço imediatamente na frente de todo mundo. O que ele estava dizendo para Pedro? Pedro,
Não é assim, Pedro. Precipitado, Pedro. Não é na violência que a gente resolve as coisas, Pedro. Não é com precipitação, Pedro. Não é agindo por impulso, Pedro. E aqui eu aplico de novo. O precipitado fere muitas pessoas no dia a dia. Fere muitas pessoas. Os filhos, a esposa. O precipitado ou a precipitada fere muito. Por isso que eu disse humildade, para poder pedir perdão. Se não rompe com o relacionamento e ninguém, fica difícil, fica hostil. Pedir perdão. Ferimos as pessoas porque agimos por impulso. Mas tem coisas que só Jesus faz pela gente. Ele pega aquela orelha, coloca novamente e traz cura. Só Jesus que pode trazer cura para algumas ações que nós temos. Só Ele pode trazer cura. Por fim, Mateus 14, 28, narra um outro fato também do apóstolo Pedro. Pedro era um homem de muita fé. Lembra da tempestade? Todo mundo com medo de Jesus. Vamos falar, ó, fantasma. E aquele vento, o mar revolto, e aquela tempestade em alto mar, lá, vem um fantasma. Não sou fantasma não, eu sou Jesus. Ó, aí Pedrão, ó o Pedrão. Pedrão mais uma vez, ó, se é o Senhor me faz andar pelas águas. Pedro era precipitado, mas era um homem de fé. Todos nós temos dificuldades, mas temos qualidades. Não foque apenas nos defeitos. Minha mãe tem um ditado que ela fala assim: não há bom sem defeito. Não há bom sem defeito. Verdade. Temos problemas, mas também temos qualidades. Pedro era um homem de fé. Pedro andou sobre as águas. Se é o Senhor, doidão, hein? Pedro era doido. Se é o Senhor, me faz andar sobre as águas. Fé. Atitude corajosa. Pedrão andando sobre as águas. Que bênção foi aquilo. Que culto foi aquele, irmã. Ô glória. E Pedro começa a ir até Jesus. Aí as ondas começam a atingir o seu corpo. Ele começa a focar nas coisas, no vento, nas águas. E abalou a fé de Pedro. As dificuldades da vida têm poder para abalar a nossa fé se nós focarmos nela. As dificuldades da vida têm condição de abalar a nossa fé. Esse exemplo é claro de um homem de muita fé. Olhou para as dificuldades e a sua fé foi abalada. Pedro começa a afundar. Tem coisas que só Jesus faz pela gente. Quantos podem levantar a mão e dizer glória a Deus? Jesus mais uma vez estende a mão para Pedro. Só Jesus podia salvar Pedro ali. O melhor nadador olímpico não estava dentre os 11 que ficou no barco. Não estava dentro. Não tinha salva-vidas dentro do barco. Eles eram pescadores, sabiam nadar, óbvio, mas não tinha condições de salvar Pedro. Tem coisas que é só Jesus faz pela gente. Jesus está estendendo as mãos aqui nesta manhã em pessoas que estão passando por dificuldade. Você em casa, o Senhor está estendendo as mãos, porque a sua fé está sendo abalada pelas circunstâncias, mas Jesus está pegando na sua mão para te levantar. E vai te exortar dizendo: homem de pequena fé. Lá charamandou guiaçou, lá chemanda cabiaçu, rabandagachai. Homem de pequena fé. O Senhor está pegando aqui na sua mão e dizendo: tira os olhos das circunstâncias, eu estou aqui. Você não vai afundar, não é o seu fim. Tem coisas que só Jesus faz pela gente. E Ele está fazendo aqui no meio de nós. Em nome de Jesus. Aleluia.
Vamos concluir? Nós precisamos olhar para Jesus. Olha a vida de Jesus. Jesus viveu todas as faixas etárias. O seu ministério deu início aos 30 anos. Um precipitado fazendo uma análise desse texto, a falar, pelo amor de Deus, tudo errado. Jesus já tinha que ter nascido adulto. Aparecer no meio das montanhas lá para fazer a obra logo. Só 3 anos de ministério. Imediatista. O precipitado também é imediatista em muitos dos casos. Só 3 anos de ministério? Tinha que ter nascido adulto, aparecer na montanha, já descer e conviver entre nós. Morrer não, tinha que estar aqui vivo em carne, para todo mundo possa crer até hoje. Mas era um plano de salvação. O versículo 21, onde nós lemos, fala do plano de salvação. Convinha ele ir para Jerusalém e lá padecer na mãos dos anciãos, dos sacerdotes e escribas, ser açoitado, morrer, ser pregado na cruz, morrer e ressuscitar. Era necessário, tudo aquilo, o plano de salvação era necessário. Jesus viveu, irmãos, pacientemente. Jesus com 18 anos, imagina Jesus com 18 anos, eu quero fazer milagre. Eu estou doido para poder fazer milagre. E o pai falando, agora não, Jesus. 20 anos, eu quero fazer milagre. Eu quero, agora não, Jesus. E o pai no céu, segura aí, Jesus. Se Jesus fosse precipitado, ele tinha feito milagre com 15 anos de idade. 13 anos de idade, estava multiplicando pães. Se ele fosse precipitado, a vida de Jesus nos ensina o tempo do processo. Era necessário o cordeiro estar sem mácula para o sacrifício. Jesus respeitou o tempo do processo. Jesus era para estar fazendo milagre extraordinário até hoje, mas faz milagres até hoje. O tempo de Deus não é o nosso. No grego, cronos, é o tempo que pode ser medido, né? É o quantitativo. O cronos é o nosso tempo. Agora deve ser, quase 10 horas da manhã. E mais 5 minutos a gente vai concluir. Pode ficar com calma. Pode ter paciência aí, apressado. Nós vamos concluir. Jesus, o nosso tempo é o cronos. Aquilo que pode ser medido. O tempo do Senhor é o kairos, é o qualitativo, aquilo que não pode mensurar, aquilo que é imensurável, aquilo que não pode ser medido. Mesmo que queremos, não conseguimos medir. Por isso que nós precisamos ir para o endereço bíblico. Eclesiastes 3. Quando nós lemos Eclesiastes 3, a gente vê um propósito, um tempo necessário para todas as coisas. Quando nós vamos para outro endereço bíblico, o Salmo 40, e aqui eu concluo com o Salmo 40, o Salmo 40 para mim é quase um texto áureo. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Que Deus possa, em nome de Jesus, trabalhar em nossos corações, que possamos desenvolver os dons, os frutos do Espírito. Paciência é um fruto do Espírito. A precipitação é um fruto da carne. Nós precisamos, fruto do que nós vemos. Em resumo, vamos levar isso aos pés do Senhor. Leve até a cruz, para que o Senhor possa mudar. Amém? Se apegue também ao texto da tempestade aí, que realmente a tempestade da vida abala a nossa fé, né? Fere as nossas emoções. Mas o Senhor, em nome de Jesus, está conosco no meio da tempestade. E só Ele vai estender as mãos e te tirar de lá. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus.